Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos pensadores mais, eu diria, radicais do século XX. Ele não se via como um guru, nem como um mestre, nada disso. A proposta dele era outra: nos convidar a ler o livro mais complexo e talvez o mais importante de todos, nós mesmos. Então, se prepare para conhecer Jiddu Krishnamurti. E tudo começa com essa provocação. Olha só o que ele perguntou lá em 1934. Por que vocês querem ser estudantes de livros em vez de estudantes da vida? É uma pergunta que desafia a gente, né? É um convite para a gente olhar para além do que está escrito e começar a focar na nossa própria experiência como a fonte principal de conhecimento. É sobre viver e não apenas ler sobre a vida. Tá, mas quem foi esse cara afinal e o que fez dele alguém tão único? Vamos explorar agora a abordagem dele e entender por que ele é considerado um verdadeiro pensador fora da caixa. O mais incrível na mensagem dele é a rejeição total de qualquer autoridade, inclusive a dele mesmo. Para ele, o importante não era o mensageiro, mas sim a capacidade de quem escuta conseguir entender as coisas por conta própria. Ele não estava atrás de seguidores, de jeito nenhum. Ele buscava parceiros de exploração, sabe? Verdadeiros exploradores da própria consciência. E o mais fascinante era o contraste. O escritor Aldous Huxley disse que ele tinha uma presença marcante, uma autoridade intrínseca. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem dele era de uma simplicidade enorme. Super direta, sem jargões, sem dogmas. Ele falava de improviso e conseguia, com uma clareza impressionante, tornar acessível o que parecia super complexo. Então, se a gente fosse resumir, estes seriam os pilares do pensamento dele. Primeiro, a verdade se descobre sem precisar de um guia. Segundo, não existe um sistema, um caminho pronto para seguir. Terceiro, ele não tinha vínculo com nenhuma organização ou seita. E por último, talvez o mais revolucionário de tudo, o entendimento não é algo que se acumula com o tempo. É um insight, um estalo que acontece na hora. E tudo isso nos leva direto ao coração da mensagem dele. Essa metáfora poderosíssima do livro que é você. Krishnamurti fazia uma distinção bem clara. De um lado tem o conhecimento de segunda mão, aquele que a gente acha nos livros, que acumula, mas que pode ficar velho, obsoleto. Do outro lado, tem o que ele chama de o livro da vida, e esse livro somos nós. É a nossa própria consciência sempre viva, sempre em movimento, acontecendo a cada momento. Essa frase dele resume tudo. Ele está dizendo que nós não somos apenas a nossa história pessoal. Cada um de nós é como se fosse um microcosmo de toda a humanidade. Nossos medos, nossas alegrias, nossas crenças, tudo isso é um reflexo da experiência humana coletiva que está viva, bem aqui dentro. Ok, se cada um de nós é um livro, a pergunta de $1 milhão é: como a gente aprende a se ler? Se não tem manual, se não tem técnica, por onde é que se começa essa jornada de autoconhecimento? E é uma pergunta justa, né? Muita gente deve pensar qual o sentido de ficar se observando o tempo todo se não estamos buscando uma resposta pronta ou uma solução rápida para tudo. A resposta dele para isso é genial. Ele diz que o foco não é a resposta, é o problema. A chave é entender o problema com tanta profundidade, com tanta clareza, que ele simplesmente se dissolve. É como acender a luz num quarto escuro. A luz não luta contra a escuridão, ela não briga com ela simplesmente ilumina o ambiente e a escuridão deixa de existir. Esse processo é quase científico ou filosófico. É uma arte da investigação. Primeiro a gente encontra uma pergunta, tipo, o que é o medo? Depois, o passo mais importante, observar isso sem julgar, sem certo ou errado, apenas observar. A partir daí, a gente investiga o significado completo daquilo. E é nesse entendimento profundo que o problema se dissolve. É como um cientista observando a natureza ou num diálogo socrático, sabe? Uma exploração profunda que busca clareza e não uma resposta pronta. E qual é o resultado final dessa jornada toda? Onde isso nos leva? Vamos ver como essa abordagem pode transformar a nossa vida. O objetivo aqui não é a perfeição, não é se tornar uma pessoa iluminada, sem defeitos. A ideia é se tornar um ser humano criativo. E criativo, nesse sentido, não é sobre arte, é sobre estar num estado constante de descoberta, encontrando a verdade em cada momento, em cada interação, em cada relacionamento. A própria forma como ele se comunicava refletia essa filosofia. As palestras dele não eram para convencer ninguém. Eram como uma conversa entre amigos num parque, sabe? Uma exploração mútua da vida, feita com afeto, com cuidado e não com a intenção de persuadir. O objetivo era criar um entendimento compartilhado. E essa citação, para mim, amarra tudo. A verdade não é algo que a gente coleciona e guarda numa estante. Ela é uma percepção viva, que pulsa,
que a gente encontra agora, a cada momento, em nossos pensamentos e em nossas relações. Para a gente encerrar, fica essa provocação. E se a solução para os nossos maiores problemas não estiver lá fora, em algum livro ou em algum professor, mas sim aqui dentro, na clareza com que a gente formula as nossas próprias perguntas? Krishnamurti nos convida a essa mudança radical de perspectiva. É uma reflexão para levar para a vida toda.